Olá, esse é o programa Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social da IELB, e estou com vocês para trabalhar uma série de reflexões sobre o planejamento da IELB. Para os anos 2023 a 2026, a igreja escolheu como lema Vivendo em Cristo. E os alvos gerais da igreja são três. O primeiro é viver e proclamar Cristo para todos. O segundo, acolher, integrar e edificar toda a família da fé. E o terceiro, fortalecer a nossa identidade luterana na família e na sociedade. E cada um dos departamentos da igreja estabeleceu objetivos específicos que contemplam a sua área. E o Departamento de Ação Social estabeleceu 4 objetivos, que eu passo a citar. O primeiro é estimular um estilo de vida cristã voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana. O segundo, favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. O terceiro, desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. E o quarto, fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas. Esse programa visa detalhar o segundo objetivo: favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. A congregação, ela é formada por pessoas, por indivíduos. E essas pessoas, além de terem diferentes origens, têm diferentes experiências, têm diferentes visões. Para estas questões particulares, o primeiro objetivo do planejamento visa essa individualidade, essa atuação espontânea de cada um. Mas reconhecendo que juntos nos tornamos mais fortes, para a congregação o departamento elencou 9 pontos que considera importantes, embora é necessário dizer que cada congregação precisa avaliar a sua realidade e de repente encontrar outros 9 pontos que nós não elencamos. Aquilo que nós estamos propondo é uma linha norteadora para que aqueles que vão preparar o planejamento da congregação possam ter ideia por onde nós imaginamos caminhar ao propor favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. Como primeira estratégia, nós escrevemos: fortalecer e valorizar o trabalho voluntário realizado na congregação para o seu próprio desenvolvimento. Diretorias, líderes, professores de escola dominical, líderes de juventude, servas, leigos, visitadores, e para integrar as suas atividades o desenvolvimento da ação social. É verdade, voluntariado é muito mais do que não remunerado. Mas reconhecendo que é comum as pessoas e a congregação considerar o trabalho das suas lideranças como um trabalho voluntário, nós queremos aqui reforçar e ajudar a congregação a perceber que há muito trabalho sendo desenvolvido por pessoas que se dispõem
não por obrigação, mas por causa da sua fé, por causa das suas convicções, a estar à frente de trabalhos importantes que precisam ser feitos, que exigem dedicação, que exigem tempo, que exigem planejamento, e que essas pessoas o fazem. E nós estamos puxando um pouquinho para a ação social, de que, quando estão fazendo isto, possam integrar o desenvolvimento da ação social neste trabalho que já está sendo feito. Então, fortalecer reconhecendo, valorizar reconhecendo o trabalho que as pessoas fazem para o desenvolvimento da igreja. Para o desenvolvimento da igreja local. Eu não posso olhar para fora e querer fazer 1000 coisas quando eu não tenho pessoas para cuidar da casa, cuidar de dentro. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer ou uma coisa ou outra. As coisas são dinâmicas, eu nunca estarei preparado para tudo. Então, ao mesmo tempo que eu cuido do trabalho interno, do desenvolvimento das lideranças e tudo mais, eu já atuo junto à sociedade onde eu estou. E ao mesmo tempo que ali as demandas aumentam e me desafiam, eu cresço e fortaleço internamente a minha postura, a minha identidade e o volume de pessoas envolvidas nesse trabalho. O segundo ponto nós elencamos com o seguinte texto: disponibilizar material de orientação e treinamento para ações voluntárias individuais e coletivas, emergenciais e permanentes. Sim, a congregação precisa estar atenta para que materiais estejam disponíveis, para que as pessoas possam ter orientação e aprenderem. Por vezes, há instituições na própria cidade que buscam trabalhos voluntários, individuais ou coletivos, e fazem uma palestra, levam uma exposição, distribuem um material. Lembro agora da questão da reciclagem, da questão da prevenção ao câncer de mama, as APAES e outras instituições que atuam na cidade, que têm como dinâmica apresentar exposições e distribuir material de orientação. Como igreja, o Departamento de Ação Social também disponibiliza material que possa ser utilizado como ferramenta para o seu próprio desenvolvimento. Nós temos o Manual de Ação Social, A Igreja em Movimento. Nós temos o livro de Martinho Lutero, Da Liberdade Cristã, que recomendamos como um livro importantíssimo para a compreensão do papel cristão no desenvolvimento da ação em favor do próximo dentro e fora da igreja. Nós também colocamos a terceira estratégia, promover um cadastro de voluntários, estimulando distritos e congregações para a integração dos seus dados. Esse cadastro está em andamento, ele está sendo trabalhado. Ainda não encontramos o modo de operacionalizá-lo, porque a intenção era ter um grande volume de nomes e dados de um mesmo distrito que pudesse ser trabalhado, mas hoje o que alcançamos não nos permitiu esta forma de atuação ainda. Portanto, estamos em busca de uma estratégia nacional, mas estimulamos que localmente a congregação tenha
um banco de dados ou saiba com quem contar para diferentes questões. Por exemplo, necessitou de doação de sangue. Quem são as pessoas da igreja que se disponibilizam para serem acionadas ou lembradas? Precisa de uma presença no hospital. Além do pastor, quem são as pessoas já preparadas que podem fazer uma visita? E assim, nas áreas profissionais, havendo demandas que exigem uma atuação voluntária, quais são os profissionais e quais são os seus contatos para serem acionados em um momento especial na vida de alguém? O nível local desta catalogação, deste olhar de quem é quem para servir em que momento, em qual área, será muito útil para a vida da congregação. A quarta estratégia, nós escrevemos divulgar ações de promoção da dignidade e valorização da pessoa humana, individual e coletiva, dentro e fora da congregação. Deixa eu aqui falar das questões individuais e coletivas primeiro. Por que nós colocamos isso? Porque às vezes há uma pessoa interessada em algo e ela não deve ser barrada por estar sozinha. Existem sim situações onde a atuação individual é importantíssima. E eu não preciso ter um grupo fazendo a mesma coisa. Às vezes, esta uma pessoa dá conta da demanda. Então, eu preciso estimular dentro da congregação ações individuais. Mas coletivas também, porque há coisas que precisam ser feitas por mais pessoas, que exigem uma demanda, uma mão de obra para gerar impacto. Dentro e fora da congregação, sempre é o desafio. Por vezes, o olhar para dentro, ele nos leva a uma segurança e perceber que tudo está bem. Todos estão bem. Mas ao olhar pela janela, percebemos que há um mundo de pessoas criadas por Deus, que são um desafio para a nossa fé e a nossa atuação. Promover a dignidade e a valorização da pessoa humana, ninguém promove, na verdade. Entretanto, o que nós queremos dizer é dar visibilidade para que a dignidade do outro esteja sendo alvo da nossa atuação. Eu não tenho nem o direito civil e muito menos cristão de fazer coisas que diminuam o outro, que prejudiquem e que, por um lado, o deixem em uma situação subhumana, indigna, e que, por outro lado, possam levá-lo à indignação contra a vida, contra as pessoas e contra Deus. Promover a dignidade e a valorização é dar ao ser humano o valor que Deus lhe dá, a ponto de permitir a morte do Filho em favor da redenção e da salvação. A quinta estratégia nós descrevemos da seguinte forma: estimular a criação de comissões ou departamentos de ação social nas congregações. Somos favoráveis de que o olhar da ação social esteja nos leigos, nas servas, nos jovens, na escola bíblica dominical, nos grupos do PEN, em todos os espaços da igreja.
Mas reconhecemos que, por vezes, para que isto chegue a todos os espaços, é necessário que uma equipe planeje, fomente e leve o assunto de uma forma prática. Então, é possível que alguma congregação necessite ter um departamento ou uma coordenação de ação social para desenvolver isto. Entretanto, não é proposta do Departamento Nacional de Ação Social que na sua congregação haja um departamento de ação social que retire pessoas do departamento de leigos, do departamento de casais, do departamento de servos, do departamento de jovens, do departamento de escola dominical. Não. Estes são espaços da atuação dos cristãos. E esses são lugares próprios que podem incorporar a visão de ação social em todas as suas ações. E, eventualmente, é estratégico, talvez em congregações maiores, isso seja até necessário, que haja um grupo, uma coordenação, um departamento de ação social, de pessoas que permanecem nos outros departamentos estratégicos e para lá levam as demandas pensadas, catalogadas, planejadas por estes que têm o foco na ação social. Sexta estratégia: incentivar ações de cuidado às famílias dos congregados e dos pastores. O Departamento de Ação Social aqui dá um foco à família pastoral. E olha que o departamento é composto exatamente por leigos, serva, pastores. Por isso, é muito tranquilo como pastor eu apresentar isto. A estabilidade emocional, a alegria do servir do líder espiritual da congregação é fundamental para que a sua proposta de trabalho seja engajadora e as pessoas que compõem a congregação ou as congregações de pastoreio sejam pessoas interessadas no cuidado ao ser humano. Se o pastor não se percebe cuidado, respeitado, amparado, como ele poderá orientar de forma bíblica para que a congregação, os membros da igreja, façam isso em favor do outro? A acolhida, o respeito, a integração da família pastoral no seio da igreja é importante para a fluência de todo o trabalho. Mas, de uma forma especial, nós focamos aqui o trabalho da ação social. E assim também nós vamos ter entre nós famílias em situação mais instável ou vulnerável, que necessitam de um cuidado especial por parte da igreja. E quando necessitam este cuidado, este olhar, normalmente a pessoa do pastor é requerida. Por isso nós colocamos uma ênfase de que a família do pastor precisa perceber o quanto é importante ser benquisto, acolhido e respeitado, para que em seus ensinos e sua pregação possa motivar, com base bíblica, de que esta seja uma prática, um estilo de vida, um jeito de ser desta congregação local. Sétimo, desenvolver estudos e pregações que abordem o cuidado de Jesus com o ser humano na vida social e espiritual. Este sétimo, ele vem como um fruto do sexto. Pastor, quando ele percebe este carinho, esse acolhimento, esse amor
terá com facilidade a percepção junto ao texto bíblico para poder levar ao púlpito, ao estudo bíblico, as orientações de Deus para que isto se torne uma marca da igreja local em favor de todas as pessoas. Portanto, aqui, caros pastores, aqui é uma função nossa de perceber que nos ensinos bíblicos há muito, muito mesmo, do que ser aprendido por nós, igreja, para que a vida humana, a ênfase da segunda tábua da lei de Deus, o amar o próximo como a nós mesmos, se torne algo inerente à fé, um estilo de vida a ser praticado por causa da fé. Oitava estratégia: desenvolver programas de ação social visando promover a estabilidade emocional e o desenvolvimento pessoal para a emancipação. Aqui tem alguns termos um pouco mais técnicos, mas primeiro a questão de um programa social. Um programa é algo perene. A igreja quer promover o bem-estar de pessoas. E, de repente, num semestre, num período, num ano, ela faz um projeto. Nós queremos fazer isto neste lugar com estas pessoas. Nós tomamos esta situação inicial. Vamos trabalhá-la para chegarmos, depois de tanto tempo, em uma nova situação. Isso é um projeto. Mas o programa é estar disposto a servir a Deus e ao próximo em amor. E demandas específicas serão atendidas. Uma igreja que se predispõe a ser útil na vida das pessoas, em um momento de catástrofe, estará imediatamente tendo um projeto de captação de recursos para investimento, para reparo de danos, de perdas e devolver a estabilidade de vida a alguém que teve perdas econômicas sensíveis. A outra questão que está presente neste, promover a estabilidade emocional. Uma pessoa que não acredita que ela é capaz de fazer algo, não fará nada. Por vezes, o maior trabalho que nós temos como igreja é ajudar a pessoa a perceber que ela pode fazer algo, que existe alguém que acredita nela, que existe alguém que estará andando lado a lado com ela. E nessa perspectiva ela possa avançar. Então, esta estabilidade emocional ela é fundamental para que ela possa encontrar passos de desenvolvimento pessoal, em busca de uma vida autônoma, emancipada, não dependente de outro, não assistencialista ou assistenciada por alguém. Se você tem iniciativa própria, é porque você é uma pessoa emancipada. E a ação social da igreja, ela visa levar pessoas a esta forma de vida com decisão pessoal, com autonomia. Porque é isso que leva a pessoa a decidir e a andar. Mas se ela está emocionalmente fragilizada, instável, esta questão precisa ser trabalhada. E uma das mais importantes questões a fazer é estar com ela. Por vezes exige-se um tratamento psicológico, porque a vida está desarrumada e precisa de uma orientação profissional. Porque não há desenvolvimento humano se é mantida uma eterna dependência do outro. A dependência que o ser humano não pode deixar é a dependência de Deus. Mas nesta vida, a instrução deve levar a uma autonomia individual.
Para compor este conjunto de estratégias que estamos propondo para a congregação, o nono, ele é agora um olhar bem amplo e se tornaria talvez um capítulo à parte. Promover o trabalho de visitação hospitalar, pastoral carcerária, capelania em escolas públicas e privadas e a promoção do bem-estar de pessoas doentes e a proteção da terceira idade. Agora é hora de olhar para diferentes setores da cidade que estão descobertos de um trabalho organizado, um trabalho amoroso e um trabalho libertador. E sim, nossos pastores e nossas congregações são desafiadas a visitar hospitais. Eu creio que é hoje uma das demandas mais tem crescido e tem recebido o respeito dos de fora pela forma da abordagem de um pastor luterano, de membros treinados para a visitação, que vão, que acolhem, que trabalham a estabilidade emocional, que suprem necessidades econômicas ou materiais, que respeitam a fé e testemunham o Jesus que salva, deixando aberta a oportunidade de essa pessoa poder, depois da sua alta, visitar a igreja para ali agradecer a Deus por aquilo que aconteceu durante a sua hospitalização. A pastoral carcerária, a visita a espaços de reclusão, espaços de privação de liberdade, são importantes trabalhos onde nossa igreja tem poucas experiências e atuações. O Manual de Ação Social, ele traz ideias da pastoral carcerária, da visitação hospitalar, da capelania em escolas. Nós nos orgulhamos bastante de uma frase da Reforma: ao lado de cada igreja, uma escola. A realidade atual não permite mais o investimento econômico de conseguir pôr em prática uma escola ao lado de cada igreja. Mas as estratégias e as oportunidades em muitas cidades desafiam a igreja para a igreja presente em cada escola. É verdade que em alguns municípios há privações e há dificuldades extremas, inclusive para professores cristãos permanecerem cristãos dentro do ambiente escolar. Mas isso exige de nós uma postura firme, porque o nosso Estado é laico, ou seja, ele não interfere na fé individual de ninguém, nem promove algum tipo de religiosidade, muito menos o ateísmo. Por vezes, a expressão Estado laico é usada estrategicamente pelos defensores do anticristianismo, querendo calar os cristãos. A laicidade está no fato de que o governo, as instituições, não interferem nesta vivência pessoal de cada cidadão. Cada um é livre. E nesta liberdade há, sim, pessoas cristãs ocupando espaços estratégicos e pedindo que outras pessoas cristãs e a própria igreja desenvolvam trabalhos que testemunhem a vivência espiritual para estas crianças, esses adolescentes, esses jovens, estas pessoas, para que tenham oportunidade de uma vida diferente, transformada por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Promoção de bem-estar. Isso é tão amplo quanto a vida humana. Nós focamos nos doentes, na terceira idade,
Mas essa promoção de bem-estar, de qualidade de vida, é um desafio permanente, constante e muito amplo. Se nenhuma destas estratégias diz respeito à realidade da sua congregação, você deve ter outras. Seja corajoso, planeje ações para que a vida da sua congregação ela seja espiritualmente forte e reconhecida pelo mundo por aquilo que ela entrega como trabalho concreto de amor ao próximo por causa da fé em Jesus Cristo. Muito obrigado a cada um de vocês. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.